O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Todas as semanas na Rádio Observador há um encontro com a beleza que é trazido pelo Martim Sousa Tavares. Olá, Martim. É verdade, Bem-vindo, Martim. E este está no bolso há anos. Tu fizeste esse disclaimer a semana passada. É verdade, um programa que eu queria fazer há montes de tempo. É verdade. Se me dissesse assim, olha, estás despedido, vai-te embora do Observador, eu dizia, mas esperem, Antes tenho de fazer isto. Sim, há um episódio que então eu tenho de fazer. E resolvi fazê-lo agora. Não aconteceu nada, não há nenhuma efeméride, mas vou-vos contar uma história mirabolante. Do arco da velha, ou neste caso do arco do velho. Porquê? Okay. Porque vamos falar de um tipo que viveu em 3 séculos diferentes. 3 séculos. É lá. E antes de falar dele, eu quero dizer que isto inspira-me imenso, porque eu também acredito na possibilidade de eu também viver em 3 séculos. Porquê? Isto depende do momento em que tu nasces. Sim. Se tu nasceres em 1920, é muito difícil viveres em 3 séculos. Significa que tens que viver pelo menos 181 anos. Mas se nasceres no fim de um século, eu nasci em 1991, portanto vivi o século XX, o século XXI, já Nasci ninguém em me tira. 99. Pronto. Se nós conseguirmos chegar a O João está mais 2100... perto. O João está mais Se nós mais conseguirmos, pá, tu vê bem, tu tens francas hipóteses de viver em 3 séculos também. É verdade. Não se pode dizer que vais ter memórias do século XX. Pois. Eu essas ainda tenho. Lembro de ir à Expo, lembro do escudo e tudo isso. Eu não, já Portanto, nasci depois disso. Pronto, bom, isto é um exemplo que me inspira. Então de quem é que vamos falar? De um tipo chamado Leo Ornstein, que nasce no Império Russo. A data do nascimento dele é debatida. Há fontes que indicam 1892, outras indicam 1893 e outras 95. Mas bom, o que é certo é que nasce no Império Russo e vai morrer em Green Bay, Wisconsin, em 2002, com a provecta idade de 106 anos. Realmente. Qualquer vida que comece no Império Russo no século XIX e vai até ao Wisconsin em 2002 tem histórias para contar. É impossível. Viu a Revolução de Outubro e viu o World Trade Center, a mesma pessoa. Demasiado. Bom, quem é este tipo? É que ainda por cima o percurso dele é extraordinário. Eu vou tentar avançar assim rapidamente, mas não deixando de cair o mais importante. Ele nasce numa família judia, de origens esforçadas, e é um tipo com imenso talento, é um talento muito precoce, e vai passando pelos principais conservatórios imperiais, sempre com músicos importantes que o ouviam e diziam, não, você tem que ir estudar para São Petersburgo, você tem que ir para Moscovo. Mas depois as dificuldades da família obrigavam-no a voltar para casa, não havia dinheiro para os estudos. Nisto, a Rússia, se calhar há muita gente que, quando se pensa em antissemitismo no século XX, pensamos logo contexto germânico, holocausto. Mas, na verdade, o antissemitismo existia em muitos mais lugares e a Rússia até era um dos piores deles. É na Rússia que se inventa o termo pogrom, estas limpezas que se faziam nos bairros judaicos, e se lerem, por exemplo, os livros da Irene Nemirovsky ou até mesmo a pintura de Chagall, falam muito disto, do que era serem passados a ferro pela polícia imperial, destruíam-lhes as lojas, tudo isso. E, portanto, perante este antissemitismo rampante que havia na Rússia, a família dele vai emigrar para os Estados Unidos em 1906. Há uma vaga exatamente contínua. no mesmo dia em que ele viria a morrer. Exatamente. A 24 de fevereiro. Nem mais. Porém, muitos anos depois. Sim. E sabes para onde é que eles foram? Para o Lower East Side. Exatamente, do qual tu falamos na semana passada, não foi? Foi, tu falaste nisso e eu pensei que ainda lá iríamos. Só que o Lower East Side na altura ainda não era aquilo que veio a ser nos anos 50, Sim. 60 dos lofts dos artistas. Bom, o que é certo é que ele vai, nos Estados Unidos, vai finalmente completar os seus estudos na escola que virá a ser a Juilliard mais tarde, e nisto estamos nos anos 10. E ele tem 20 e poucos anos, está fresquinho, vai apanhar o barco do futurismo, desta estética muito apaixonada pelas máquinas. O Álvaro de Campos, estão a ver? Tem um poema sobre um carro Ferrari, na estrada de Sintra, nem mais. Sim. O Chevrolet, lá o que é. Já falámos disto aqui uma altura. Também é possível que sim, mas pronto, este fascínio pelos motores e pela modernidade, o barulho, os ruídos, e há mesmo um manifesto futurista nesta altura. Há um compositor que é o Luigi Russolo a escrever música com máquinas chamados Intona Rumori, os produtores de ruídos, e as peças que ele escreve têm títulos incríveis. Estamos a falar nos anos 10. Ele tem uma peça que podia ser o nome de um disco de heavy metal, podia ser o nome de uma banda de grunge, podia ser o nome de um hit, chama-se Suicide in an Airplane.
É lá. 1910, uma peça para piano, música clássica, hein? Pessoal, aqui a pôr o pé. Tem outra chamada Wild Man's Dance, e são peças muito violentas, barbáricas mesmo, em que se toca-se, dá-se murros no piano, é assim uma explosão, uma catarse, é música manifesto. E a crítica reage àquilo como se tivesse sido agredida. Há pessoas que consideram-se agredidas fisicamente e querem chamar a polícia. Depois do tipo tocar desta forma, é preciso interná-lo, camisa de força já, uma escandaleira. Mas ele vai dando que falar e, de facto, consegue estar ali na pole position dos modernistas em Nova Iorque, e em 1918, ele ainda é super jovem, já se escreve um livro sobre ele a dizer Leo Ornstein, The Man, His Ideas, His Work. Tipo, quem é esta pessoa? Este visionário da música. Bom, o que acontece é que nos anos 20 ele próprio vai ter um burnout. Não era uma overdose, que era o que seria se ele tivesse vivido 50 anos depois. Claro. Era um artista de rock progressivo assim. Tinha uma overdose. Na altura, como ele é da música clássica, tem só um burnout. E, na verdade, o modernismo também está a arrefecer um bocadinho, vêm outras estéticas, e, portanto, ele vai-se retirando dos palcos, devagar, e ele era pianista, e vai sendo esquecido, e assina um contrato. Ele tem que ganhar a vida, fazer alguma coisa, com uma empresa que é Ampico, que fazia piano rolls. Estão a ver o que é? As pianolas. Estão a ver? Vocês leram o Lucky Luke? Qual deles? Todos, quando eles estão no saloon e há uns pianos, eles dão tiros no saloon e aquilo começa uma coisa a rodar. Sim. Pronto, isso são os piano rolls, que são uns cilindros que estão dentados, e o cilindro vai rodando e as teclas tocam, e, portanto, um pianista gravava o cilindro. O mesmo sistema da caixinha de música. Sim, com exatamente, o rolo, só que num com piano. Aquelas saliências. Exato, e para fazer esse rolo, algum pianista tinha que tocar as peças para gravar os furinhos no sítio certo, e, portanto, ele vai ser esse pianista, ele vai ganhar a vida a gravar peças de Chopin e coisas assim, bastante clássicas, para as pianolas. Portanto, de modernista, Suicide in an Airplane, para anónimo completo, a fazer esta função. A certa altura vai fundar uma escola de música em Filadélfia e vai ser professor, sabem de quem? Do John Coltrane. Isto é inacreditável. É incrível. De um muito jovem John Coltrane, e também do Jimmy Smith. E pronto, ele e a mulher fundam a escola, e nos anos 50 ambos reformam-se e a escola fecha, e podia ser o fim da história. Não é? Mas não. Pronto, já foi uma vida interessante. Mas não. Porquê? Porque o homem teima em não morrer. Portanto, nos anos 70, já ninguém sabe dele, o que é feito dele. O homem está no meio dos seus 80s. Há uma académica que o localiza. Ele ainda está vivo, devia estar a fazer uma investigação sobre ele. E onde é que ele está a viver? Está a viver num trailer park, numa relote, no Texas, e vai falar com ele, descobre que ele continuou a compor estes anos todos. Só que não tem paciência para escrever a sua música. Portanto, ele tem 30 anos de música na sua cabeça. E ela diz, isto não pode ser, o homem morre, dá-lhe uma coisa qualquer e esta música desaparece. Então começa a ajudá-lo a transcrever, a publicar. E ele vai viver ainda muito tempo, vai morrer em 2002, com uma idade entre os 106 e os 108, depende do ano em que nasce. Pode-se dizer que morre de causas naturais com essa idade. E o engraçado é que a música que ele escreveu nesse período em que era para ninguém é uma música deliciosa. E eu queria que nós ouvíssemos um bocadinho de uma valsa escrita dessa altura? Algures entre os anos 80, quando ele tinha 80, 90, 100, não sabemos bem. Não é incrível pensar que alguém que escreve Suicide in an Airplane, depois passados 80 anos, está a fazer isto? Eu acho que isto é muito incrível. Epá, esta história desconhecia. Leo Ornstein. É o Manuel Oliveira da música clássica, sim, basicamente. Sim. Até acho que morrem com a mesma idade, mais ou menos. Adoro essa história também de estar num trailer park. Sim, e dá com o homem. Não é? Eu acho isto tudo incrível. Tu nasceres no Império Russo e às tantas estás a viver num trailer park no Texas. São dois mundos que não deviam cruzar-se, em teoria. Mas ou vives num ou vives no outro, não é? Cruzou-se porque ele viveu muito tempo, exatamente. 106 anos. É.
Olha, espero que tu possas ainda ver o século Será? XXII. Será? O João é o mais bem colocado. É verdade, estás claramente... Mas tu tens Mas mais não, memórias. Mas Nelson, nós podemos ir lá também. Pá. Não vamos... Enquanto for... Como é que dizem os futebolistas? Enquanto for matematicamente possível. Sim. Vamos acreditar. Muito bem. Fechamos o encontro com a beleza deste mês, de resto. Pronto, agora de despeça-me. março. Agora Com o programa Verdade. que o Martim Sousa Tavares queria fazer há muito tempo. Bela história de Leo Ornstein, aqui trazida pelo Martim Sousa Tavares. De hoje a uma semana estamos de regresso. Continua a acompanhar o Encontro com a Beleza, sempre nas plataformas de podcast. Um abraço, Martim. Até lá.